Bom dia! Consultoria gratuita. A nossa hora, nossa meia horinha toda segunda-feira de conversarmos um pouco a respeito de qualquer assunto que envolva empreendedorismo, que envolva a nossa vida fiscal, a nossa vida contábil, a nossa vida jurídica, enfim. É o meu momento em que eu invisto em você, em que eu me dou para você, em que a gente pode conversar sobre alguma coisa, né, interessante e que eu possa de alguma forma contribuir para a sua vida. Bom dia para todos vocês que estão entrando aí. Rapidinho os números crescem aqui, a gente vê, né, nossos amigos, né, as pessoas participando aqui conosco. E hoje eu escolhi para o tema desta segunda-feira o poder da rotina. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Se a sua rotina ela é sua amiga ou sua inimiga, se ela te ajuda ou se ela não te ajuda. E no empreendedorismo, quando nós estamos empreendendo, corremos o risco sério, corremos o risco muitas vezes de fazer uma rotina e essa rotina nos levar para um caminho ruim dentro do empreendedorismo, nos levar para um caminho que às vezes até nós não percebemos, mas a rotina vai nos levando, vai nos colocando na nossa zona de conforto, vai nos colocando naquela cadeirona confortável e você não se apercebe que dentro da sua atividade, dentro do seu trabalho, você acabou ficando numa rotina estagnada, sentado na zona de conforto e aquilo pode fazer com que de repente você perca mercado, você perca clientes, que você não inove o seu produto, enfim. Muita coisa pode acontecer e é aí que eu falo que às vezes a rotina ela pode ser uma inimiga nossa. Nós seres humanos somos muito engraçados com relação a isso, porque nós gostamos de ter uma rotina diária, né? Por exemplo, quando você pega o carro para ir para o trabalho, né? Você pega o carro, entra dentro do carro, vai para o trabalho. Você costuma fazer um caminho único, já percebeu? Você gosta de fazer aquele caminho. Nós não ficamos trocando para fazer diversos caminhos, caminhos diferentes para ir de um lugar para o outro. Às vezes, se tem uma obra naquela rua que você costumeiramente passa, às vezes você até fica bravo, né? Porque você vai ter que desviar daquele caminho que rotineiramente você está acostumado a fazer. Isso é normal acontecer conosco. É normal que nós gostemos desta rotina. Eu gosto de tomar o café forte, né? Aí, porventura, alguém faz o café fraco e a gente reclama, mas é café, mas eu gosto, mas experimenta o fraco, não, mas eu gosto do forte. Então, é normal isso acontecer conosco, seres humanos. E muitas vezes nos negócios nós também nos colocamos nessa posição de acostumarmos com uma rotina e muitas vezes queremos praticar essa rotina. Só que no empreendedorismo nós temos que acostumar que a coisa ela é mais movimentada, né? A coisa ela acontece com mais rapidez, acontece, né? Nós temos que estar inovando, temos que buscar novas tecnologias, temos que verificar se o nosso produto está agradando, né? Temos sempre as pesquisas de mercado, resultado, né? Se de repente o seu cliente não está satisfeito, você precisa mudar alguma coisa. Então a rotina para o empreendedorismo ela pode não ser boa. Quando que a rotina para o empreendedor ela é benéfica? Bom dia, Gessé Salles, meu amigo aqui, Gessé. Quando que para o empreendedor a rotina é boa? Quando ela faz com que você cumpra uma determinada sequência de coisas, certo? Tá? E aí faz com que você não perca o seu checklist aí, por exemplo. Tá? Então eu separei 7 pontos
para nós conversarmos um pouquinho hoje sobre esse assunto da rotina. E você que está aí nos assistindo, faça a sua pergunta aí, dá o seu oizinho aqui pra gente. Fala para mim como é que é a sua rotina. Ela é sua amiga ou ela é sua inimiga? Conta aí pra gente. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com você é avaliação. Você precisa avaliar tudo aquilo que você faz, como você faz, certo? Tá? E por que você faz no dia a dia. Então faça uma avaliação. Olha, o que eu faço na segunda-feira, o que eu faço na terça-feira, o que eu faço na quarta, o que eu faço na quinta e o que eu faço na sexta. Nós estamos falando de trabalho, né? Então não é a rotina do final de semana. Importante ter rotina no final de semana também, tá? Principalmente uma rotina de não trabalhar no final de semana. Final de semana é para ficarmos com a família. Trabalhamos a semana inteira para no dia de folga ficar com a família, que é o bem mais importante que nós temos. Então você precisa fazer uma avaliação de tudo aquilo que você faz e se é necessário, sim ou não, de como você faz. Se você faz, por exemplo, no seu melhor momento. Eu, Renato, tá? Eu sou muito produtivo de manhã. De manhã, eu produzo 100%. Eu gosto de chegar cedo no escritório. Bom dia, Williams, tudo bem? Eu gosto de chegar cedo no escritório, gosto de trabalhar de manhã. De manhã eu produzo bastante. Depois do almoço eu também produzo bem, mas eu já percebo que já não estou com o meu 100% depois do almoço, né? E normalmente depois do almoço também é o momento em que nós temos algumas reuniões, né? Eu deixo para fazer isso depois do almoço. É um momento em que nós temos as audiências, né? Muitas das audiências ocorrem depois do almoço, tá? Mas eu percebo que vai acabando o dia, a minha pilha também vai acabando. À noite eu não sou mais produtivo. Eu conheço pessoas e já li artigos e pessoas que são super produtivas à noite, né? Eu não sou tão produtivo assim à noite. Na verdade, à noite eu já estou com a pilha para o trabalho, com a pilha quase zerada, né? Então, eu faço essa avaliação. Então, faça essa avaliação e procure encaixar as atividades mais necessárias, as atividades que você precisa ser mais assertivo, aquelas atividades que precisam mais de você. Coloque essas atividades no momento em que você é mais produtivo, no momento em que você produz mais. Então, a primeira palavrinha para hoje é avaliação. Avalie a sua rotina, avalie tudo aquilo que você faz, avalie se há necessidade mesmo de você fazer, se você não está fazendo coisas que não precisam ser feitas, ou se não está fazendo 2 vezes o mesmo trabalho, enfim, para que a sua rotina esteja sempre sendo sua amiga, ao invés da sua rotina ser sua inimiga. Segunda palavra-chave hoje para esse tema, para que a sua rotina seja sua amiga, é crie metas. Nenhum empreendedor pode viver sem metas. Crie metas. Avalie o seu negócio e crie metas. Você tem que gastar tempo pensando nisso. Você tem que investir tempo pensando nisso. Quais são as minhas metas? Quais são as metas pessoais? Quais são as metas do seu negócio? Quais são as metas de cada equipe do seu negócio? O que eles precisam atingir? Como eles precisam atingir? Quais são os números, né? Vamos pensar assim, né? Qual é o meu número de faturamento? Qual é a minha meta de faturamento? Mas também qual é a minha meta de lucro líquido? Então, tudo isso tem que estar dentro da sua rotina. E aí sim, você avaliar quais são as ações que você precisa ter para alcançar as suas metas. E coloque essas ações na sua rotina, quase que diária.
Porque negócio é negócio, amigo. Você tem que produzir, você tem que ganhar. Eu sempre falo isso aqui para todo mundo. Nós trabalhamos, certo? Nós trabalhamos quase que o ano inteirinho, certo? Nós temos aí 2 dias de folga e temos alguns feriados, é verdade. Mas férias, tá difícil, né? Então a gente tira uma fériazinha ali, outra fériazinha, 10 dias aqui, 10 dias ali, enfim. Mas a gente trabalha o ano inteiro para quê? Para que os nossos negócios nos deem dinheiro. Os nossos negócios têm que nos dar dinheiro. Então não podemos perder tempo, tá? Então faça suas metas e inclua as ações para alcançar as suas metas dentro das suas rotinas, dentro da sua rotina, para que você alcance isso e para que você então possa atingir as suas metas. A terceira palavrinha, são 7 hoje, hein? A terceira palavrinha para que a nossa rotina seja nossa amiga é prioridades. Quais são as prioridades dentro da sua rotina, tá? Estabeleça as prioridades e como eu já disse aqui, procure cumprir as prioridades no momento em que você tá com a sua energia mais alta, tá com o seu melhor, né? Tem gente que trabalha melhor de manhã, tem gente que trabalha melhor à tarde, tem gente que trabalha melhor à noite. Então estabeleça as suas prioridades, busque quais são as prioridades da sua rotina. A nossa rotina diária, ela tem que ser nossa amiga, ela não pode ser nossa inimiga. Tem coisas que a gente faz que a gente não gosta de fazer? Tem. Quem aí que está me assistindo, dá um oizinho aqui para mim e fala: Renato, olha, eu tenho coisas que eu faço na minha rotina diária e que eu não gosto muito de fazer, mas tem que fazer. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não gosto de e-mail. Não gosto de ficar lendo e-mail, né? Às vezes um e-mail que vem com aquele montão de uma história, fica contando uma história que replicou, e um falou e outro falou, e você vê que gastaram muito tempo, muita energia naquele e-mail lá, e um telefonemazinho tinha resolvido tudo, né? Mas ficou lá aquele e-mailzão correndo. Então, eu não gosto muito, mas eu tenho que ler. Eu leio, pasmem, tá? Mas eu leio 50 a 60 e-mails por dia, tá? Alguns só para eu ter ciência e outros eu tenho que ler mesmo. Mas dizer para você que eu gosto de ler e-mails, mas faz parte da minha rotina. Então, o que eu faço? Eu separo alguns momentos para ler os e-mails. Eu não fico lendo e-mail o dia inteiro, certo? Né? Eu fico cumprindo toda a minha agenda. A hora que der um intervalinho, eu vou lá e vejo os e-mails. Ou quando alguém fala, olha, alguém aqui do escritório que está copiado também fala, olha, chegou um e-mail de fulano de tal, dá uma olhada lá. Aí eu vou lá, abro e já aproveito e vejo todos, né? Porque cada vez que você abre a caixa tem 20, né? Incrível. Mas, né, não é a minha prioridade, não é ler e-mail, mas é uma atividade que está na minha rotina e que eu tenho que cumprir. Eu não gosto muito de WhatsApp também, confesso para vocês, mas tem que entrar lá, tem que ler os WhatsApps e tem que responder os WhatsApps. Enfim, existem coisas na nossa rotina que a gente não gosta de fazer. Você às vezes tem o seu negócio, né? Eu não gosto de fechar o caixa, Renato, que eu acho chato fechar o caixa, mas você tem que fechar o caixa. Eu não gosto de contar estoque, mas tem que contar o estoque. Então, sempre tem alguma coisa na nossa rotina que a gente não gosta muito de fazer. Então, estabeleça suas prioridades, certo? Tá? E cumpra as prioridades da sua rotina, certo? Nos melhores momentos seus, naqueles dias que você está melhor. Tá? Vou falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Por exemplo, eu de sexta-feira, à tarde,
Sextou, amigo. Sexta-feira à tarde, se eu puder não fazer nada, eu não faço nada. Imagina que vão marcar uma reunião importante numa sexta-feira depois do almoço. Não vou. Por quê? Porque eu já tô capilhona, já tô cansado, já tô pensando na cozinha, o que eu vou fazer à noite em casa, que amigo que eu vou receber, quem que vai juntar, o que nós vamos comer, já tô pensando em outra coisa, certo? Então isso tudo faz parte da nossa rotina. Por isso que eu digo para você, coloque as prioridades, certo? Priorize, aprenda a priorizar, coloca na sua rotina diária, para quê? Para que a sua rotina seja sua amiga. Quarta palavrinha da nossa live de hoje sobre rotina: distrações. Evite as distrações. Durante o nosso trabalho, enquanto você está empreendendo, enquanto você está lutando, evite as distrações. Quais distrações, Renato? Há inúmeras distrações, certo? Que podem nos atrapalhar a cumprir a nossa rotina, e aí a nossa rotina acaba sendo nossa inimiga, certo? Então hoje tem WhatsApp, né? Tem Facebook, tem Instagram, tem a internet mesmo, que às vezes você começa a olhar uma coisa que não precisava olhar e vai ler e acaba lendo uma coisa que não precisava ter lido naquela hora, e aí a hora que você vê ficou apertado o tempo, certo? Você não conseguiu cumprir aquilo que você precisava cumprir. Eu sei que todos nós precisamos de descanso e eu vou tratar desse assunto, mas não confunda descanso, meditação com distrações, aquilo que te distrai prejudicialmente. Eu já até comentei isso com vocês, acho que foi numa outra live. Por exemplo, aqui no escritório, né, são várias pessoas que trabalham aqui, mas não tem barulho. Por quê? Porque barulho para nós é distração. Então não tem barulho, não tem telefone tocando toda hora, certo? Toca o telefone quando alguém liga aqui, para a gente conversar entre nós, por exemplo, nós temos um comunicador interno dentro dos computadores. Para quê? Para não ficar aquele telefonando, um chamando no ramal do outro e faz barulho. Então, como é muito intelectual o trabalho, nós prezamos pelo silêncio. Então, a gente evita esse tipo de distração do barulho. Mas existem outras distrações que a gente acaba, às vezes, vamos dizer assim, entre aspas, né? Vamos usar o termo, acaba pecando com essas distrações. Por quê? Porque elas tiram você do foco, certo? E aí, a hora que você vai ver, você perdeu tempo fazendo uma coisa que não precisava ter feito, certo? Tá? E a rotina acabou deixando de ser sua amiga e passa a ser a sua inimiga. É interessante que muitas pessoas, por exemplo, elas gostam de chegar no trabalho e ler notícias, isso e aquilo, e às vezes estão perdendo, tá? Presta atenção, o melhor time delas com essa distração, de ver lá o G1, por exemplo, vou ver as notícias do G1. Francamente, não tem notícia que vai afetar na nossa vida. Vamos ser franco, tá? Tem a notícia lá no G1 que vai afetar significativamente a nossa vida? Não tem. Até porque alguém vai contar alguma coisa para você que aconteceu. Você vai ficar sabendo. Mas você entra lá e você quer ver uma coisa, ver outra, aí vê uma fofoca, aí vê isso, vê aquilo e pronto. Perdeu um tempo com distração, tá? Com essa mídia que não traz uma informação 100% para nós e que acaba sendo uma distração. Então, eu estou dando o G1 como exemplo, tá, gente? Tá? Mas presta atenção nisso, tá? Porque isso é prejudicial para a nossa rotina. Inverta isso, né? Põe as prioridades primeiro e não perca tempo com as distrações. Tá? E o nosso tempo vai passando, já foi 20 minutos da nossa live, né? Então nós falamos sobre avaliar toda a sua rotina e criar as metas, certo? Prioridades, estabeleça as prioridades e cuidado com a distração. Agora eu vou fazer uma outra palavrinha-chave, a quinta palavrinha-chave nossa, tá? Descanso.
Na nossa rotina, você tem que ter um tempinho de descanso. Todos nós precisamos ter, né? Então, aquele tempinho que você vai sentar lá na cozinha do seu negócio, vai tomar um café, ou você vai, nossa, eu vou tirar um tempinho agora, vou ler um livro aqui, 15 minutos, né? E você tira 15, 20 minutos para você ler um livro, para você ler um artigo, para você descansar, para você, tá bom, então entrar lá na internet, ver um pouquinho a sua internet e tal. Todos nós precisamos desse momentozinho, né, que às vezes a cabeça fica cansada. Eu agora não faço muito isso, porque a gente não está andando tanto na rua, mas eu gosto às vezes de dar uma volta no quarteirão para dar uma limpada na mente, sabe? Né? Devagarzinho, dou aquela voltinha no quarteirão, volto para minha cadeira. Por quê? Porque você precisa desse tempinho de descanso. Então, inclua na sua rotina, tá? Inclua na sua rotina um momento de descanso dentro da sua atividade. É importante que você tenha isso. É importante que você descanse também, para não ficar maçante, para não ficar exaustivo demais. Porque nós temos essa mania, né? Começa a trabalhar, tá, cumpre isso, cumpre aquilo, aí vai almoçar, come correndo, parece que a gente gasta 15 minutos para comer, né? Tá errado, né? Vamos falar a verdade? Tá errado, né? Era pra gente gastar 1 hora, né? 45 minutos com o almoço, né? Slow food, né? Comer devagar, né? Comer com tranquilidade, mas não acontece isso conosco, essa é a realidade, tá? Então, mas seria muito interessante se a gente conseguisse aplicar, né, esse slow food, né? Comer devagar, para que a gente pudesse descansar e se alimentar bem. Enfim, mas é importante que você tenha dentro dessa sua estrutura da sua rotina diária, certo? Um momento de descanso, e descanso então foi a nossa 5ª palavrinha. A 6ª palavra, tá? É meditação. Aprenda a meditar um pouco. Aprenda a refletir. Aprenda a pensar. Muito mais importante é meditar do que ler, tá? Não adianta nada você ler e não meditar. Nós temos que aprender a meditar. Sabe aquela coisa que a gente fala? Eu decido as coisas, né, de inopino e aí depois eu me arrependo. Por que isso acontece? Porque você não para meditar. Alguém mandou, né, falou alguma coisa no grupo de WhatsApp, aí você vai lá, responde correndo aquilo lá e depois se arrepende. Por quê? Porque não parou para meditar, para pensar, para avaliar. É muito importante, principalmente quando você tem um problema, tem uma situação complexa. Eu vivo de problema, gente, né? Os clientes têm problemas reais, né? As pessoas têm necessidades reais. Então, tudo que vem consultando. Como eu resolvo isso? O que eu faço agora? Então, se nós não criarmos essa mentalidade de meditar, né? De descansar a mente para poder pensar na solução de uma determinada coisa, né? Às vezes um problema muito grave, né? O que a gente tem que fazer? Tem que reunir a equipe inteira de advogados, né? Pegar todos os advogados que trabalham comigo, lança para eles, né? Fala, olha, nós temos essa situação, vamos pesquisar, vamos ver para a gente apresentar para o cliente a melhor solução. E aí vem todo mundo com a informação, vem toda a informação para minha cabeça. E aí, às vezes, eu gosto de parar, então, ter aquele meu descanso, e no meu descanso, meditar sobre todas aquilo que veio para minha mente. Para quê? Para gerar uma saída, para gerar uma resposta assertiva, concreta, correta. Então, é super importante nós meditarmos para quê? Para que a nossa rotina seja nossa amiga. Então, como entrou algumas pessoas aqui, né? Falta 5 minutinhos, nós estamos falando sobre a rotina ser a nossa amiga e eu destaquei 7 palavras-chave
para isso acontecer. Era avaliar, criar as metas, prioridades, distrações, descanso, meditação, a sexta. E por último, a última palavrinha nossa é realidade. Você tem que ser realista com a sua rotina. Por que, Renato, nós temos que ser realista? Porque você não pode colocar na sua rotina mais do que você pode cumprir, certo? Porque aí você nunca vai alcançar as suas metas, a rotina vai deixar você extremamente exaustivo, cansado, certo? E você não vai, ao final da semana, né, sentir que você conseguiu cumprir aquilo que você precisava cumprir. Isso não é interessante, porque tem toda uma questão de inteligência, né, de saúde, de inteligência envolvendo isso, tá? Para que você não fique deprimido, para que você não fique cansado do seu negócio, cansado daquilo que você está empreendendo, para que aquilo te faça bem, para que você acorde todos os dias e diga: que bom, eu vou para o meu negócio, eu vou para o meu local de trabalho, eu vou para aquele lugar onde eu ganho dinheiro, né? Você tem que querer isso, né? Você tem que ter prazer nisso. Então, é importante que você seja realista ao fazer as suas metas. E por outro lado, ser realista também para não fazer menos do que você pode. Ora, se você pode mais, certo? Você tem que ser realista e colocar as suas metas e a sua rotina dentro daquilo que você consegue, tem capacidade para fazer. É verdade que tem dias que nós estamos mais, vamos dizer assim, mais para baixo, né? Mais cansadão, acontece alguma coisa que tira a gente um pouco do foco, é normal, mas nós temos que ter lá, né, o nosso escape. Por isso que eu digo, né, eu sempre falo isso: cumpra tudo que você tem que cumprir todos os dias. Por quê? Porque às vezes você deixa para amanhã uma coisa que você devia ter feito hoje. Aí chega o amanhã, certo? A sua rotina tem o amanhã e mais o passivo de hoje. Só que pode ser que você acorde mal, né? Pode ser que você receba uma notícia que tire você do foco, que deixe você 100% quase que improdutivo. Só que você tem que produzir. E ali você tem que produzir daquele dia e o passivo do dia anterior. E aí você não consegue. E aí no outro dia, o que aconteceu? Né? Você já está lá com o passivo de 3 dias. Então, cumpra tudo que você precisa cumprir naquele dia, no seu dia, para que você não fique com passivo. Seja realista contigo mesmo, tanto da sua capacidade de fazer, quanto das metas que você tem que estabelecer e daquilo que você quer conquistar. Nós estamos aqui empreendendo. Empreender não é fácil, certo? Tem que ter um jogo de cintura violento para você empreender bem, tá? Existem problemas que estão, às vezes, dentro do seu negócio e existem problemas que vêm de fora para dentro do seu negócio. Então, empreender é essa luta diária. Eu amo fazer o que eu faço com gosto, faço com esmero, porque gosto da minha equipe, amo minha equipe de trabalho, tenho uma equipe 100% produtiva, né? Pessoas que estão engajadas, que estão, sabe, que estão do seu lado mesmo, que não fazem as coisas relaxadamente, fazem as coisas bem feitas, né? Às vezes a gente confere aqui, confere ali, modifica alguma coisinha, mas posso garantir para vocês que 95% daquilo que produzem super bem feito. Então, eu amo isso, eu amo treiná-los, amo fazer tudo isso. Mas tudo isso está dentro de uma rotina. E a minha começa às 7h30 da manhã. Aqui, né? Porque lá em casa começa 15 para 6, 5h30. Tá? Tem minha rotininha lá, chama Yannis e Maria Luísa. Acordam cedo, tá? E é assim, ó lá. Meia horinha passou, foi super gostoso a gente falar sobre o poder da rotina, tá? Deixa a rotina como sua amiga, ela tem que ser sua amiga. E vamos conversando essa semana tem um feriadão aí no meio, para alguns o feriado já foi consumido, mas para outros não, tá? Para que é o meu caso, não foi consumido ainda, vou consumi-lo com gosto, pode ter certeza, tá? Boa semana, gente!
Boa segunda-feira para você e nós vamos nos falando até a próxima segunda-feira. Um abraço, até mais.